Fala galera do canal da Química, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Primeiro eu quero agradecer a todos os inscritos, eu tô muito feliz porque o número de inscritos tem aumentado, ó. Muito obrigado para vocês, principalmente aqueles que estão divulgando o nosso canal. Gente, e olha só, o tema da nossa aula de hoje é Lei de Hess. Olha que bonito! Mas olha só, se você ainda não tem ideia do que é entalpia, o que é uma reação exotérmica ou endotérmica, veja só o vídeo que eu coloquei aí na descrição. E assista esse vídeo porque isso pode te ajudar, tá bom? Vamos então falar sobre a Lei de Hess. Em 1840, o químico suíço German Henry Hess enunciou essa Lei de Hess, que é, na verdade, um caso especial de conservação de energia. Vamos entender mais um pouquinho sobre isso? Hoje em dia, você consegue procurar em referências e consegue encontrar muitas entalpias de reações que já foram determinadas, já foram tabuladas. Você tem como consultar isso, certo? Muito bem, e a Lei de Hess diz o seguinte, no que a Lei de Hess nos ajuda? Se a gente tiver essas entalpias, a gente consegue calcular a entalpia da reação resultante. Como assim? Porque a Lei de Hess diz que se uma reação for realizada em diversas etapas individuais, o ΔH, ou seja, a entalpia da reação resultante, ela será igual à soma das variações de entalpia individuais. Aí você fala assim, poxa, eu não entendi. Não se preocupe que a gente vai ver agora como isso funciona. Vamos lá, gente? Presta atenção aí. Vamos compreender então os conceitos que foram dados. Olha só, aqui nesse exercício ele diz o seguinte, ó, a entalpia de combustão de carbono em CO2, tá aqui, ó, carbono em CO2 é de menos 393,5 kJ, ou seja, aqui eu tenho uma reação que é exotérmica, certo? E a entalpia de combustão de monóxido de carbono em dióxido de carbono, tá aqui, essa segunda reação aqui, é de menos 283 kJ, também uma reação exotérmica. Ok, essa é o que a gente chama de reações individuais. Lembra que a gente falou que a entalpia, então ΔH, de acordo com a Lei de Hess, né, é a somatória das etapas individuais. Então aqui eu tenho duas etapas individuais e na verdade ele quer saber qual é a entalpia de combustão de carbono para CO, ou seja, desse carbono sólido aqui para monóxido de carbono. Então aqui o que ele quer saber é esse ΔH. Então, essa daqui, ó, conforme o conceito dado, eu vou chamar de reação resultante, certo? Então, toda vez que você vai determinar isso através da Lei de Hess, eu aconselho a coloque qual é a reação resultante, ou seja, naquilo que você quer chegar. Então, eu quero chegar no carbono mais meio O2, né, oxigênio aqui, que vai dar o monóxido de carbono aqui gasoso. Então veja, o meu objetivo é conseguir chegar aqui no ΔH ou na entalpia dessa reação resultante. Para isso eu sempre tenho que verificar, veja só, eu quero chegar em carbono e oxigênio aqui no lado dos reagentes. Então eu tenho que avaliar as etapas individuais para que eu tenha como reagente tanto o carbono quanto o oxigênio. Se eu pegar essa primeira reação, que é uma das etapas individuais, veja que o carbono está aqui no lado dos reagentes, certo? Então, ele tem que permanecer na reação resultante como um reagente. Então, eu vou manter essa reação, essa primeira reação aqui, ou essa primeira etapa individual da forma que tá. Então, olha só, carbono sólido mais O2, que também tem que estar ao lado dos reagentes, né, gasoso aqui, que vai dar o CO2 gasoso. Aqui, o O2 ainda tem na primeira e na segunda etapa individual. Porém, o carbono só tem na primeira. Então, se eu tenho que ter aqui, ó, um carbono,
nos reagentes ou na reação resultante, que é o que o problema está me dando, então eu também tenho um carbono só, um mol de carbono aqui. Então não vou fazer mais nada, não vou fazer nenhum acerto nessa reação, vou deixar exatamente como está. Se eu não fiz nada, então eu vou manter o ΔH como está. Então, ó, menos 393,5 kJ. Já no caso da segunda reação, olha só, eu preciso ter aqui, ó, o monóxido de carbono como produto. É isso que eu quero achar aqui, ó. É esse meu objetivo. Minha reação resultante está dando monóxido de carbono como produto. Então, veja só, a única reação, a única etapa individual que eu tenho monóxido de carbono é essa segunda, e ela está ao lado dos reagentes. O que eu preciso fazer? Jogar isso para o lado dos produtos. Como que eu vou fazer isso? Invertendo o sentido da reação. Então, veja, o CO2, que era produto, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar ele como reagente. Ó, ele está aqui como produto, vou colocar aqui como reagente. Estou invertendo o sentido da reação. E aí eu vou ter como produto o que era reagente aqui, né? Aqui nessa segunda etapa individual, vai virar produto. Então, olha só. Então, aqui eu vou ter CO gasoso mais meio O2 também gasoso. No caso, então, dessa segunda, veja só. Ela, como é a única reação que contém o monóxido de carbono, e eu inverti, certo? Mas aqui, ó, veja, ela tem um monóxido de carbono, bate com o que eu preciso na minha reação resultante. Então, em termos de números de mols, eu não vou mexer, né? A única coisa que eu fiz foi o quê? Inverter o sentido da reação. Então, quando eu inverto o sentido da reação, o que vai acontecer? O ΔH agora, eu estou avaliando a reação do lado inverso, então ela vai virar aqui uma reação endotérmica, porque eu estou mudando, alterando o sentido dela. Se você tem dúvida quanto a isso, assista o vídeo que eu deixei na descrição. Lei de Hess, somatória das etapas individuais, certo? E isso vai dar a entalpia da reação resultante. Então, é só eu somar esses valores, menos 393,5 mais 283 aqui vai dar menos 110,5 kJ. Então, essa é a entalpia da reação resultante. E aí, galera, estão conseguindo entender sobre o assunto? Eu espero que sim, ó. E se você tá curtindo, se você tá entendendo, se você tá achando que esse vídeo ou esse canal está te ajudando, gente, dá um like, se inscreve no canal, avisa a galera, compartilhem os vídeos e ativem o sininho da notificação para ficar sabendo todos os próximos vídeos que virão por aí. Vamos exercitar, galera? Vamos lá, vamos exercitar aí o nosso conhecimento. Vamos colocar então em prática aquilo que a gente já aprendeu. Então veja só, determine a entalpia de reação da combustão incompleta do metano formando monóxido de carbono. Então, ó, eu tenho metano formando aqui, ó, monóxido de carbono. Então essa é o que eu vou chamar de reação resultante, porque é essa daqui que eu quero descobrir qual é o ΔH. Certo? É a entalpia dessa reação. Muito bem, dados. Então aqui, ó, eu tenho duas etapas individuais, certo? Então, olha só, como a gente aprendeu, eu vou colocar a reação resultante, que é o que eu quero obter. Então, 2CH4 mais 3O2, essa é a minha reação resultante, que vai dar 2CO gasoso, né, mais 4H2O. Então, é isso aqui que eu quero obter. Muito bem, só que eu quero obter isso de acordo com as etapas individuais. Então, vamos analisar aqui. Olha só, a primeira etapa individual, eu tenho aqui metano e O2. Na segunda, como reagente, eu tenho monóxido de carbono e o O2. O O2 eu tenho nas duas. Então, vamos analisar. Se eu olhar os reagentes da reação resultante, eu tenho tanto O2, só que fica difícil ir pelo O2 porque tem nas duas, então não vamos utilizar o O2 como referência. Vamos utilizar quem? Olha só, além do O2, o que eu tenho aqui nos reagentes? O CH4. Então, obrigatoriamente, essa etapa individual aqui, essa primeira etapa individual, que tem o metano tem que estar nos reagentes. Então, olha só, CH4 gasoso mais 2O2
certo? Que vai dar CO2 mais 2H2O. Então, eu tenho essa etapa aqui. Só que, veja, nesse caso, eu tenho 2 CH4 aqui nos reagentes, na reação resultante. E aqui eu só tenho um. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que balancear isso daí. Então, aqui, ó, eu vou ter que multiplicar essa equação aqui, essa reação por 2. Então, aqui eu vou ter 2, aqui ao invés de 2 eu vou ter 4, aqui eu vou ter 2 e aqui ao invés de 2 eu vou ter 4, certo? Isso daqui, veja, a entalpia é uma propriedade extensiva. Se você não lembra o que é isso, procure no vídeo que eu deixei na descrição. Se aqui, ó, eu tenho um ΔH de menos 890, então eu vou ter que pegar esse valor aqui e multiplicar por 2. Então, eu vou obter, nesse caso, menos 1780 kJ. Agora, por que menos? Porque continua sendo aqui, ó, exotérmico. Eu não alterei o sentido. Eu só fiz aqui a alteração do número de mols. Ok, agora, se a gente vai utilizar aqui essa segunda, como que eu vou colocá-la? Veja só. O que eu tenho aqui nos produtos? Monóxido de carbono e água. A água já está, inclusive, proveniente dessa primeira reação, dessa primeira etapa individual. Agora, o que acontece? Nesse caso, o monóxido de carbono, ele só aparece nessa etapa individual 2 e só aparece nos reagentes. E na minha reação resultante, ele tem que estar onde? Nos produtos. Então, o que eu vou fazer com essa reação? Vou inverter o sentido. Então, veja só, aqui, ó, eu vou ter 2CO2, certo? Que vai virar aqui gasoso, que vai virar 2CO gasoso, mais O2 gasoso também. Agora, o que eu preciso obter aqui são 2 mols de monóxido de carbono. E eu já tenho 2 mols de monóxido de carbono aqui, então não preciso fazer a alteração. Então, nesse caso aqui, eu não vou ter que multiplicar. Esse meu ΔH vai ser quanto? De mais 566 kJ. Por que mais 566? Veja que ela era uma reação exotérmica. Porém, o que eu fiz? Eu alterei o sentido dessa reação. Alterando o sentido da reação, ela vai ficar aqui como uma reação endotérmica. Agora, vamos conferir se isso realmente está correto? Olha só, se eu analisar a minha reação resultante, só pode sobrar 2 metanos aqui, mais 3 mols do gás oxigênio, 2 de CO e 4 de água. Veja só, aqui eu tenho 4 de água, que é o que está sobrando lá. Muito bem. Aqui eu tenho CO2, mas não pode sobrar aqui nos produtos. Mas eu tenho 2 CO2 aqui nos reagentes. Então, veja, aqui o que está no produto e aqui o que está no reagente, eu consigo cortar. 2 metanos, né, que é o que está realmente aqui embaixo, né, 3 O2, então, eu tenho, aí você vai me falar, olha, só que eu só tenho 4 aqui, né, só que eu tenho um aqui na reação de baixo, na etapa 2, que está nos produtos, então eu posso cortar esse com um desse, então vai me sobrar 3 mols de O2, que é o que está aqui, ó, nos reagentes. Além disso, vai ter que sobrar esse 2 mols de monóxido de carbono, que também está aqui nos produtos, certo? Então, veja, esses são exatamente, né, esses elementos aqui são exatamente o que está me dando aqui na reação resultante. E fazendo o cálculo, então, da entalpia, eu vou obter um valor de menos 1.214 kJ. Então, essa é a entalpia da reação resultante. Então, eu vou ter uma reação aqui exotérmica. Galera, esse foi o tema da nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido. Eu realmente, do fundo do coração, espero que esse canal esteja ajudando vocês. Um beijo e até a nossa próxima videoaula.